Amados irmãos, que Deus seja louvado. Vamos ao estudo, à leitura de mais um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A palavra, ela é muito importante para todos nós. A palavra de Deus, então, sumamente importante em todos os momentos de nossa vida. Então, encontros como estes, em que podemos entrar em contato com os ensinamentos divinos, com a palavra de nosso Senhor Jesus o Cristo, com a palavra de seus mensageiros, trazem com certeza ao nosso espírito a força que precisamos para a nossa jornada. Assim como a palavra de Deus, os momentos de estudo, também os momentos de oração trazem essa energia, essa força necessária. Então vamos, antes da nossa atividade de hoje, fazer esse momento de oração, para iniciarmos bem a nossa atividade. Meu Deus, Pai, Mestre e amigo, nestes momentos difíceis que atravessamos, temos a certeza da presença constante e amiga de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, guiando a cada instante todos os nossos passos. Por isso, confiamos e acreditamos na vossa vontade. Que seja feita a vossa vontade. Confiamos em Ti, Senhor. Por isso, entregamos a Ti a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Por favor, abençoe os acontecimentos, abençoe a todos nós neste instante. Que assim seja. O capítulo de hoje é o de número 117. O título, Terra Proveitosa. É um trecho das cartas de Paulo aos Hebreus, capítulo 6, versículo 7. Um trecho bem pequeno. Porque a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Emmanuel faz o seguinte comentário. Os discípulos do Cristo encontrarão sempre grandes lições em contato com o livro da natureza. O convertido de Damasco refere-se aqui à terra proveitosa que produz abundantemente, embebendo-se da chuva que cai incessantemente na sua superfície, representando o vaso predileto de recepção das bênçãos de Deus. Transportemos o símbolo ao país dos corações. Somente aqueles espíritos atentos aos benefícios espirituais que chovem diariamente do céu são suscetíveis de produzir as utilidades do serviço divino, guardando as bênçãos do Senhor. Não que o Pai estabeleça prerrogativas injustificáveis. Então, nosso Pai, Ele não escolhe a quem vai distribuir essas bênçãos, nem quando vai distribuir essas bênçãos. Sua proteção misericordiosa estende-se a todos, indistintamente, e a todo momento abundantemente. Então, Ele não escolhe a quem.
mas nem todos a recebem. Isto é, inúmeras criaturas se fecham no egoísmo e na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas. Então a chuva continua caindo, a chuva de bênçãos continua a cair, mas o meu coração se fechou, né? Então ele não está recebendo essa chuva. Deus dá em todo tempo, mas nem sempre os filhos recebem de pronto as dádivas paternais. Apenas os corações que se abrem à luz espiritual, que se deixam embeber pelo orvalho divino, correspondem ao ideal do lavrador celeste. O Altíssimo é o Senhor do Universo, sumo dispensador de bênçãos a todas as criaturas. No planeta terreno, Jesus é o sublime cultivador. O coração humano é a terra. Cumpre-nos, portanto, compreender que não se lavra o solo sem retificá-lo, sem corrigi-lo, ou sem feri-lo, e que somente a terra tratada produzirá erva proveitosa, alimentando e beneficiando na casa de Deus, atendendo destarte a esperança do horticultor, do lavrador, né? Do sublime cultivador. Emmanuel chama a atenção, com este pequeno trecho tirado desta carta aos Hebreus, Emmanuel chama a atenção para 3 palavras, 3 comparações ele faz. Primeiro, chuva, a palavra chuva. Ele chama de chuva, ele compara a chuva às bênçãos de Deus, as bênçãos, os benefícios espirituais, a bênção divina, as graças de Deus. Se nós procurarmos no dicionário o significado da palavra bênção, vamos achar que é o desejo do bem. Então, Pai, ao distribuir essas bênçãos a todos nós de forma abundante, constantemente, é o desejo do bem a todos nós, a todos os seus filhos. E esse desejo do bem, então, é o desejo que vem do mundo espiritual e se faz no mundo físico. Então, essa bênção, ela é distribuída sem escolha, não é de um determinado filho e o outro não vai receber, ela é distribuída o tempo todo. E a palavra bênção, tanto no hebraico como no grego, significa sempre essa concessão, dar alguma coisa material e também pode se estender isso a espiritual. Então, alguma coisa de efeito espiritual pode se estender também a um efeito físico. Então, olha a importância de uma bênção, a bênção de uma madrinha ao seu afilhado, a bênção de um pai ao seu filho, a bênção do sacerdote, né, aos fiéis. Isso não pode ser feito de uma forma mecânica, né? A importância da bênção, alguma coisa está sendo concedida do plano espiritual ao plano físico. Pensemos nisso. Então, nosso Pai Criador distribui essas bênçãos, a graça divina constantemente a todos nós. Essa é a chuva que Paulo está se referindo nesse pequeno trecho da carta aos Hebreus. Agora, essa chuva, para estar em condições de receber essa chuva, de receber essas bênçãos, o fiel precisa de uma condição. O fiel precisa obedecer. A obediência é uma condição para adquirir, para receber essa chuva de bênçãos. Na Bíblia a gente encontra uma das primeiras citações sobre a bênção de Deus em Gênesis, quando Deus abençoou Abraão. Ele cita: farei de ti uma grande nação e abençoar-te-ei. Que exemplo maior, grande de obediência nós temos na história de Abraão, né?
que exemplo de obediência ele deu a Deus. Quem já leu a história dele, quem conhece, quem não conhece, vai lá e lê a história, como ele obedeceu a Deus durante toda a sua vida. E Deus o abençoou. Então, a obediência é uma condição. A obediência a Deus é uma condição para receber essa bênção, esses benefícios espirituais. A segunda palavra, que Emmanuel também cita nesse pequeno trecho, chama a atenção nesse primeiro trecho. Cultivador, lavrador, né? Então, o cultivador dessas bênçãos entre nós, as bênçãos divinas, é o sublime. Ele chama Jesus de o sublime cultivador. Jesus, o Filho de Deus, entre nós na Terra, desde o início da humanidade, desde a criação do planeta, Jesus é o sublime cultivador. Cuida de todos nós, de todo o planeta, desde o início. Então ele cultiva essas bênçãos e ele obedece ao seu Pai, sempre obedeceu e demonstrou isso quando esteve encarnado entre nós. Isso está muito claro, isso está demonstrado. Então ele não só escreveu sobre o caminho, sobre a verdade, sobre a vida espiritual, ele demonstrou isso para nós como possibilidade de ser feito, né? Não falou faça, ele fez, demonstrou. Então, em um outro livro de Emmanuel, ele fala sobre o sublime cultivador Jesus o seguinte: até a palavra simples e pura do Cristo, quando ele esteve na Terra, a humanidade viveu etapas gradativas de conhecimento e de possibilidades, na senda das revelações espirituais. Então, pouco a pouco, nós fomos tendo essas revelações, né? Os emissários divinos, a Terra nunca, os seres humanos nunca ficaram sem essas revelações. As lições da Palestina foram precedidas de laboriosa e longa preparação na intimidade dos milênios. Quantos mensageiros! Jesus assinala sua passagem na Terra com o selo constante da mais augusta caridade, do mais abnegado amor. O trabalho dele, o exemplo. Seus exemplos e atos constituem um roteiro de todas as grandiosas finalidades no aperfeiçoamento da vida terrestre. Então, o serviço divino, o amor, a caridade, o trabalho, ele demonstrou que na vida terrestre, isso não é alguma coisa que nós vamos fazer quando estivermos na vida espiritual, não. Na Terra, na vida terrestre, isso é possível, isso é pedido, isso é esperado de todos nós. Que as graças divinas, que nós nos preparemos, recebamos essas graças e que transformemos isso em serviço divino, em trabalho, em atividade. Não é só receber e guardar, é receber e transformar. Aí vem a próxima palavra, terra. A terceira palavra, terra. Terra, Emmanuel compara com o coração do homem. Então, o nosso coração. E quando ele chama de terra proveitosa, na carta, quando fala terra proveitosa, é uma terra que está preparada. E se a terra está preparada, a terra produz erva proveitosa. E essa erva proveitosa é o trabalho, é a caridade, é o amor, é o serviço divino. Então, eu recebo as graças, a minha terra está preparada, então eu trabalho. Eu apresento o serviço divino. Quando que essa terra não está preparada? Quando ela está suja, ela está cheia de ervas daninhas, então não tem como crescer uma erva proveitosa. O que seriam essas ervas daninhas? Que vai transformar o meu coração em uma nuvem densa, escura, fechado. Então o que seria isso? A raiva, a preguiça, o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Então, se eu sou muito orgulhosa, se eu tenho muita vaidade, tudo vai me atingir, tudo vai me prejudicar. Eu vou ser sempre perseguida. Vou me sentir sempre perseguida, vou me sentir sempre atingida, né? Sempre eu vou estar em guarda,
qualquer coisa vai me atingir, qualquer coisa vai me prejudicar, eu vou usar sempre a lei dos homens para me proteger de tudo. Ao passo que se eu pratico as virtudes, se eu me transformo numa pessoa mais humilde, eu vou me afastando desses defeitos, vou retirando essas ervas daninhas do meu coração e cada vez menos mal tudo isso me faz, né? Cada vez menos mal, cada vez isso menos me interfere no serviço divino. Então, preparar a terra é deixar que essas ervas daninhas não cresçam mais, não deixar que elas cresçam mais no nosso coração. Ao contrário disso, cultivar as virtudes. Então, cultivar a humildade, cultivar a diligência. O que é a diligência? O interesse, o cuidado com a vida espiritual, com as coisas espirituais. Cultivar a fé, a confiança, a certeza. Cultivar a paciência, a calma, a capacidade de suportar sem tanta dor, sem tanto desespero, porque dói, porque sofremos, sentimos, mas precisamos treinar a paciência. Cultivar a esperança. A esperança é a âncora, é a nossa salvação, porque confiamos em Deus, Ele é a nossa esperança. Se não cultivarmos a esperança, vamos morrer de tristeza. Cultivarmos a caridade, o amor, que é o trabalho, é o serviço divino. Então, ao cultivarmos as virtudes, passamos ao final disso ao trabalho. Não vamos cultivar tudo isso para ficarmos prontos, nada nos atinge, estamos bem. Não, nós vamos cultivar tudo isso para sairmos em campo, ao trabalho, socorrermos nossos irmãos, trabalharmos onde há necessidade, prestarmos a nossa solidariedade. Então, assim precisa ser a terra proveitosa, a terra preparada. Então vejam como um trecho tão pequenininho nos chama a atenção para tanta coisa. Primeiro, que Deus derrama sobre nós constantemente, está derramando agora, mesmo diante desse quadro em que estamos passando, a humanidade está passando, derramando as suas bênçãos de forma abundante, abundante. E nosso Senhor Jesus Cristo cada vez mais perto de nós, tentando cultivar todas essas bênçãos em nossos corações. E nós, como está essa terra? Como que nós estamos preparando essa terra para receber essa bênção e para praticar o serviço divino? São Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, diz assim: agora, portanto, permanecem 3 coisas: fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. E no livro Imitação de Cristo, um pequeno trecho eu separei para ler, dividir com os senhores. Quem me segue não anda nas trevas. Seja, pois, o nosso principal empenho meditar sobre a vida de Jesus. Ele demonstrou que é possível, e não só com palavras. Vamos nos aproximar dessas palavras, desses exemplos, para fortalecer, para preparar melhor o nosso coração. E não nos perdermos em sentimentos ruins. Ainda do livro Imitação de Cristo, toda a perfeição nesta vida é mesclada de alguma imperfeição. E todas as nossas luzes são misturadas de sombras. Se se empregasse tanta diligência em extirpar vícios e implantar virtudes. Bem, meus irmãos,
Acho que essas 3 palavras fazem muito bem ao nosso coração, chamam muito a atenção, porque nos lembram, primeiro, do presente de Deus, dessa chuva de bênçãos, que às vezes podemos nos sentir abandonados por algum instante, mas com certeza não estamos. Segundo, pela presença constante de Jesus ao nosso lado, desde o início da humanidade, do início da formação do planeta, como Cristo, né? Como o Senhor desse planeta. E o nosso dever, a nossa obrigação de nos prepararmos melhor, de cuidarmos do nosso coração, de cuidarmos do nosso pensamento, para que possamos cada vez mais produzirmos a erva proveitosa, cada vez mais trabalharmos a serviço de Deus. Vamos então fazer uma prece, uma oração. Na Bíblia, em várias partes da Bíblia, a gente vê citações sobre a oração e pede também que oremos em todos os lugares, que oremos sem cessar. Vamos nesses momentos de dúvida, de aflição, de doença, vamos orar, vamos estar cada vez mais conectados com a espiritualidade. Isso vai nos trazer a paz, o alívio, a força necessária para enfrentarmos o que precisarmos enfrentar, o que precisarmos cumprir nessa jornada. Não temos como fugir de nada. Se fugirmos agora, vamos ter que enfrentar mais à frente. Então vamos fortalecer o nosso espírito. Nos desliguemos um pouco, cuidemos do que temos que cuidar materialmente, mas nos desliguemos um pouco disso e nos liguemos um pouco ao mundo espiritual, ao que há da vida espiritual para ser vivido, para ser estudado, para ser imantado em nós. Isso é que vai nos fortalecer, isso é que vai nos ajudar a passar por todos os instantes aqui nessa jornada. Porque o fiel, em outro livro de Emmanuel também, ele fala que a vida do fiel deve ser considerada como um êxodo contínuo, uma viagem, um êxodo contínuo para a pátria prometida, que não pode ser identificada como um lugar terrestre. Então estamos todos, desde a nossa criação, nesse êxodo contínuo para a terra prometida. E essa terra prometida não é aqui, na terra, é uma passagem, é um aprendizado. Essa terra prometida está no mundo espiritual, mas não podemos abandonar os nossos compromissos aqui, mas precisamos fortalecer os nossos laços espirituais. Façamos então esse instante e façamos também que esses instantes de oração sejam cada vez mais constantes em nossas vidas. Senhor, meu Deus, Pai de sabedoria, de trabalho, de amor incondicional. Entregamos a Ti, Senhor, neste momento, todas as nossas dúvidas, todos os nossos medos, nossas alegrias, nossas tristezas, nossa saúde, nossa vida, Senhor, porque confiamos que somente em vossas mãos estaremos em segurança. Que assim seja.